Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite. Hoje é domingo, 1º de fevereiro de 2026, ou uma boa tarde ou um bom dia. Talvez você está assistindo ao vivo pelo Facebook, ou talvez você está assistindo o corte da gravação do YouTube. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. Para mim é uma alegria, uma honra chegar aí até a tua casa, até o teu trabalho, até a tua viagem, né? A gente tem irmãos que estão viajando, trabalhando, irmãos que estão em casa, irmãos que estão dentro do trabalho. Que Deus abençoe você que talvez está aí na sua hora de folga, nos assistindo. Olha o tema, irmãos, quando o alarme toca. E aí, irmãos? Na hora que toca a emergência, na hora que toca o alarme. Subtema: vigilância, responsabilidade e confiança em Deus. Hoje a gente vai falar de situações emergenciais, de situações para a gente não esquecer nosso estado de alerta. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio e estamos aqui em São José do Rio Preto. E já deixo aqui um convite para você, antes de tudo, se inscrever nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no X e principalmente o nosso canal no YouTube, que a gente quer muito que ele cresça. @IMEL Rio Preto, ou Igreja Metodista Livre Rio Preto. Você nos segue nessas principais redes sociais. Nós temos também o nosso site, www.metodistalivre.org. Talvez está aparecendo aqui embaixo o endereço para você no nosso canal no YouTube. Depois a gente coloca aqui o endereço. E já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita presencial. Vem fazer uma visita para a gente na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Estamos praticamente 2 quadras da Santa Casa e esquina com a rua Pedro Amaral. Nossa localização é muito fácil em Rio Preto. Rua Fritz Jacó com a rua Pedro Amaral. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Vamos lá? Quando o alarme toca, irmãos, a vida cotidiana muitas vezes nos surpreende com situações que interrompem a nossa rotina e nos colocam diante do inesperado. Não foi um culto, não foi um retiro espiritual, mas foi uma noite comum, quando eu estava chegando na minha casa, que transformou-se num cenário de tensão, medo e responsabilidade. Cheguei na porta do meu prédio, não sei se vocês estavam em casa, viram lá? Vocês não viram o fuzuê lá na esquina, não? E eu cheguei com um possível incêndio no prédio onde eu moro. Tinha gente na rua, tinha um caminhão atrapalhando o trânsito, parando o trânsito, aquela loucura. Os meus filhos já ficaram assustados, as pessoas gritando fogo. E foi aquela loucura. Eu não entrei na garagem, eu parei meu carro lá fora. E eu disse assim, eu vou primeiro averiguar. Eu sou o síndico do prédio e eu senti que essa era o meu dever. Antes de eu acionar qualquer coisa, eu falei, vou lá checar rapidinho. Então eu fui correndo, desci do carro, deixei todo mundo dentro do carro, falei, vocês ficam aí que eu vou. Mas na hora que eu estava dentro do prédio, abrindo a porta lá dentro de vidro, eu ouvi a sirene do bombeiro. Eu já ouvi aquele barulheiro, eu falei, nossa, já chamaram até o bombeiro. E aí eu fiquei ali, então, esperando. Falei, eu já vou aproveitar e vou subir com o corpo de bombeiro. E aí a gente subindo ali, irmão, vocês têm noção? 10 andares. Foi fácil, doutor. Eu cheguei esbaforido, eu estou fora de forma, com certeza, né? Cheguei lá, não estava fácil. Mas quando a gente chegou, graças a Deus, constatamos que não era um incêndio. Graças a Deus. Não era apenas a pessoa tinha colocado uma vela bem próxima à janela. E lá de baixo, realmente, olha gente, até eu olhei de baixo assim, eu vi o fogo, né? Como chama? É flâmula. É flâmula, né? A chama, e realmente dava uma impressão dentro do quarto, aquela luz, que parecia mesmo um fogo. E aí, alarme falso, né? À primeira vista, mas a luz da fé é uma poderosa parábola que eu aprendi naquele momento, naquela hora que terminou tudo, passou aquela adrenalina, eu estava desesperado, baixou aquela adrenalina, e ali eu pensei, falei, nossa, é uma parábola sobre vigilância, sobre liderança, e sobre os limites humanos, e da providência maravilhosa de Deus, que graças ao Senhor não era nada, né? Não era nada grave. E aí eu quero trazer 3 pontos para vocês, para a gente discutir 3 coisas importantes. A primeira delas, a vigilância, irmãos. Nenhum alarme pode ser ignorado.
E quem chamou minha atenção foi até o bombeiro lá. Porque eu fiquei muito constrangido. Na hora que... Gente, vocês não têm noção. Veio aquele enorme caminhão. Eu acho que vieram uns 6... Eu não sei quanto. Tinha tanto bombeiro. Falei, Deus do céu. Foi quinta-feira. E eram umas 8, mais ou menos, 8 e pouquinho da noite. E eu fiquei tão constrangido, porque não fui eu que chamei, né, o bombeiro. Eu cheguei no prédio, já estava aquela confusão, provavelmente alguém já tinha acionado. Disseram até que um morador do prédio da frente que começou a gritar, fogo, fogo, e todo mundo lá embaixo ficou desesperado. E alguém provavelmente acionou o bombeiro, mas eu fiquei muito constrangido, né, na hora que a gente começou a descer as escadas, eu conversando com os bombeiros, eu ali pedindo desculpa, né, falando, olha, realmente não fui eu que chamei, mas eu iria subir primeiro para averiguar, antes de chamar vocês, e aí eu levei até uma bronca do bombeiro. E ele falou assim para mim, não senhor, a primeira coisa que tem que fazer é ligar para nós. Você vê como que é o serviço dos bombeiros, né? Se fosse outro órgão, eu sei que não ia ser bem assim, não. Mas aí o bombeiro chamou minha atenção na escada, ele falou, não senhor, tá certo. Antes, graças a Deus, não ser nenhum mal, do que às vezes o tempo que o senhor viria aqui para ver, de repente pegava fogo no apartamento todo. Então, a vigilância, vigiar, olha aqui Mateus 24, 42, é a palavra de Jesus para nós, irmãos. Acharam aí? É o verso que o Dr. José abriu o culto. Mateus 24, verso 42, na nova tradução, na linguagem de hoje. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. É lógico, se a gente for analisar um contexto escatológico de tudo isso que aconteceu, aqui Jesus está narrando para nós sobre a vigilância. Esse verbo vigiar, ele não se refere simplesmente a um medo paralisante, mas é um verbo que nos coloca em extrema atenção, responsável, constante. A vigilância cristã, ela não pode se tornar uma histeria espiritual, mas ela tem que ser uma prontidão ética. Jesus, ele nos ensina que a imprevisibilidade da vida exige discípulos atentos. Fala para quem está do lado aí, você está atento, atenta? A palavra grega é gregoriate, aqui ó, está aqui, cadê o grego aqui ó, lá, no Strong, dicionário Strong, gregorate, significa vigiar, permanecer acordado, estar espiritualmente atento. É o verbo que Mateus usa aqui, a palavra de Jesus, quando ele diz vigiar, estar atento, mas não significa apenas a gente ficar acordado. Não é bem isso. Não dormir. Já pensou se nós for dormir até Jesus voltar? Não é isso. Mas é da gente manter uma sensibilidade moral e espiritual acuradas, sensíveis. Jesus, ele usa esse verbo no imperativo, né, no presente do imperativo, indicando justamente algo contínuo, para a gente continuar vigiando. A vigilância cristã, ela não é apenas um episódio, mas ela é um estado permanente que o cristão nós temos que ir durante a nossa caminhada. E nesse sermão, a palavra de Deus, de Jesus, nos ilumina justamente o ato que eu tive justamente ali de não ignorar o perigo. Eu poderia muito bem ter estacionado meu carro e falado, não é nada não, isso aí é uma luz lá no quarto, né? Mas não. Nessa experiência que nós podemos ver, ainda que talvez pudesse ser um exagero, não pode ser ignorado. A vigilância é sobre isso, irmãos. E o que está acontecendo no mundo exige muito mais que estejamos vigilantes agora. Nunca na história da igreja, nos últimos 30 anos, pós Segunda Guerra Mundial, nunca na história da igreja, depois da Segunda Guerra, que terminou em 45, que iniciou em 45, nunca antes na história, depois do pós-guerra, teve um momento tão, que eu posso dizer, complexo do que agora nós estamos vivendo. Os nossos pais talvez não viveram, alguns até eram muito jovens na Segunda Guerra, talvez nossos avós, mas nossos pais dificilmente, né? Então, é um momento. O Evangelho nos ensina que a omissão diante de algo possível, de um perigo, pode ser uma falha moral. Então, eu como pastor, eu tenho que estar alertando vocês.
Porque nós vivemos dias difíceis, não só, como eu posso dizer, no quadro geopolítico mundial, como nós vivemos dias difíceis também dentro das igrejas evangélicas. Vivemos dias difíceis. E o fundador, um dos fundadores do Metodismo Livre, né, eu sempre trago o comentário de Wesley, porque eu penso que nós metodistas, independente de qualquer ramificação metodista, seja metodista livre, metodista wesleyana, nazareno, holiness, qualquer que seja, toda a tradição metodista como nós somos, é importante a gente estudar Wesley. E Wesley ele insistia que a vigilância era algo inseparável da santidade prática. Aquele povo, irmão, do passado, eles ficavam constantemente acreditando e crendo que Jesus voltaria a qualquer momento. E nós perdemos esse significado nos dias de hoje. Nós não perdemos? Parece que a gente tem vivido, nós nesse tempo de hoje, nesse século 21, parece que a gente tem vivido dias assim, de tanta normalidade, que parece que essa volta de Jesus está tão longe, distante, que a gente não está preocupado mais nela. Parece que as pregações de 100 anos atrás, como era na época de Wesley, 150 anos atrás, 200 anos atrás, parece que as pregações desses homens do século 18 e 19, tinham muito mais veemência sobre a volta de Jesus do que nos dias de hoje. Porque falar sobre a volta de Jesus não dá ibope. Falar sobre a volta de Jesus, corte do Instagram, não fica legal, não fica bonito falar sobre a volta de Jesus, sabe? Pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre estar vigilante, não traz muito rebanho, porque hoje as pessoas estão num estado de tanta letargia, que elas não estão acreditando mais. Para Wesley, vigiar é cuidar do outro, zelar pela comunidade e agir antes que o mal se consolide. Olha que interessante as palavras de Wesley. E nós, metodistas, temos que afirmar que essa graça preveniente de Deus, que ela nos desperta. Precisamos deixar o Espírito Santo nos voltar àquele amor que nós tínhamos 20, 40, 50 anos, no início da nossa carreira, né? Eu mesmo comecei lá em 1984, talvez tenha irmãos aqui que começaram um pouco mais. Mas sabe, queridos, temos vivido um tempo em que a gente não se preocupa mais com a volta de Jesus. A gente está se preocupando com o dia de amanhã, com o boleto que vai vencer amanhã. A gente está se preocupando com o carro que a gente vai comprar amanhã. A gente está se preocupando com o celular que a gente vai ter amanhã. A gente está se preocupando com a roupa que a gente vai... Não que eu estou dizendo que tudo isso não seja importante, mas perto da salvação, isso tudo é frivolidade, futilidade, frugal. Sabe? Ah, pastor, então não é importante eu ter o meu carro, eu ter minha casa, Irmãos, claro que é. Quem que não quer poder ter um veículo para andar? Quem não quer ter uma casa para poder morar? Quem não quer ter uma roupa para vestir-se? Mas, irmãos, cuidado que existe sempre o estado de emergência em alerta para nós cristãos. Aí você fala, pastor, o senhor fica falando isso aí, mas Jesus não voltou agora, e não voltou até agora e não vai voltar agora. Mas e se a gente morrer essa noite? E se Ele nos chamar essa noite? Como que Jesus disse na parábola dele? Louco pedirão a sua alma. E você tentou encher celeiros. Você estava tão preocupado com os celeiros, irmãos. Os celeiros vão ficar tudo aqui. O que daria um homem em troca de sua alma? Não é isso que Jesus usa naquela parábola, né? Naquela ilustração que ele faz? Então, o primeiro ponto, irmãos, estarmos vigilantes. A vigilância tem que ser uma disciplina espiritual. Wesley, bom, não é à toa que ele foi chamado de metodista, né? Metodista, para você que não sabe, está assistindo a gente pela primeira vez, ou não conhece a história do metodismo, essa palavra começou mais ou menos em 1730 e pouco, e sabe por quê? Foi motivo de chacota na faculdade de Wesley. Acho que foi em 1728, 1729. Quando ele estava em Oxford estudando na universidade, ele e o irmão iam um grupinho chamado Santos, Clube Santo. Esse pessoal, eles tinham métodos de estudo da Bíblia, e eles tinham métodos para o momento de oração, o dia do jejum, e era tudo muito cronometrado, como eu posso dizer. Era tudo um calendário, era tudo anotado, era tudo marcado, era tudo agendado. Aí o pessoal da faculdade, logicamente, tirando sarro, tá os metodistas, os metódicos.
E metodista é assim mesmo, irmãos. Ordem e decência. Esse é um dos princípios básicos do metodismo. Então, primeiro ponto, vigilância. Segundo ponto, fala para quem está do lado, responsabilidade. Irmã, responsabilidade. Sabe, meus irmãos, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Vocês acharam aí? 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17, na Nova Tradução. Olha o que Paulo fala para nós, irmãos. Cada um deve ficar contente com o trabalho que recebeu do Senhor e com a tarefa que Deus lhe deu. Nós, no mundo cristão, na jornada cristã, temos responsabilidades. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos responsabilidades. Paulo escreve a uma igreja que estava marcada por uma confusão vocacional. Lembra, a igreja de Corinto era uma igreja de problema, hein? Era uma igreja, tanto é que ele escreve 2 epístolas, faz visitas, tenta corrigir os erros, e realmente ele consegue, né? E Corinto torna-se um lugar de bênção. E aqui Paulo está dizendo para nós que a vocação cristã, ela não é apenas espiritual, mas ela também é situacional. Mas o que é isso, Júlio? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Deus nos chama para nós servi-lo exatamente no lugar aonde nós estamos. Às vezes a gente fica, é lógico, eu sei que tem pessoas que são chamadas para as missões e para tantas coisas. Eu não estou tirando o mérito dessas pessoas. Mas, irmão, se nós não conseguirmos servir aonde nós estamos aqui agora, hoje, como que você quer amanhã servir multidões? Como que você quer abençoar amanhã pessoas? Se a gente não consegue servir aqui, no pouco. A responsabilidade, ela não nasce pela força física, mas a responsabilidade espiritual e cristã, ela nasce quando nós firmamos compromisso. E nunca antes na história da igreja foi tão difícil achar pessoas compromissadas. Você pode ver, a gente procura pessoas, convida pessoas para virem ao culto, para assistirem, para participarem. As pessoas não querem compromisso. A melhor coisa é eu assistir da minha live lá de casa. A melhor coisa, tem um monte de culto online no YouTube. Pastor, eu coloco lá, eu assisto a semana inteira um monte de pastor pregando. Glória a Deus, não é ruim, não, mas... E o serviço? A gente tem muito costume da gente falar assim, olha, aonde você congrega, né? Qual que é a tua igreja? Não, a gente tem que começar a perguntar assim, olha, aonde você serve? Tanto é que você sabe como que é o culto lá nos Estados Unidos, como que eles chamam um culto lá, em inglês? Eles não chamam de culto, de worship, não, é service. Você pode passar na porta das igrejas, principalmente das igrejas metodistas livres, né? Da Free Methodist Church. Todas as nossas igrejas lá, você passa na placa das nossas igrejas, tá lá. Serve, né? Sunday Services. Ou seja, cultos aos domingos. Service de serviço. É nós aqui no Brasil que destoamos o culto no sentido apenas de eu sentar e de eu me alimentar. Foi de 40 anos para cá que a igreja mudou. Que começou essa coisa de ter uma figura sacerdotal, chamada pastor, e eu como membro, eu só ouço. Eu só recebo, eu só me alimento, eu só extraio. Não, irmãos. Cristianismo é serviço. Então quando a gente perguntar para alguém assim, ó, de que igreja você é, não pergunta mais isso não. Pergunta assim, ó, qual a igreja você serve? Olha, eu estou servindo na Metodista Livre. Irmão, se nós viemos ao culto e nós não assumimos compromisso, nós não assumimos responsabilidades, isso não significa que você tem que ser missionário, que você tem que ser evangelista, que você tem que ter um cargo. Que você... Não, irmãos. Mas chama simplesmente o ato de servir. Servir. Irmãos, não tem lugar mais onde a gente precisa de voluntários. Tanto é que nós chamamos os nossos irmãos de colaboradores de voluntários, né? Temos os voluntários do grupo de louvor, temos os voluntários da sala Kids, temos os voluntários que ajudam na limpeza, são voluntários. É o serviço, servir.
Podemos servir também testemunhando a palavra de Deus lá fora, claro, é um serviço. Não precisa ser evangelista para fazer evangelismo. Só tem que estar disposto a servir. Nós, irmãos, a palavra grega que Paulo usa aqui em 1 Coríntios capítulo 7, é a palavra klesis. Está aqui, ó. Klesis. No grego significa vocação, chamado, designação divina. Klesis. Guarda aí. Paulo usa klesis para afirmar que o chamado de Deus não se limita a um ministério de forma religiosa e formal. Ah, não, eu preciso ser um pastor, eu tenho que estudar e ser um pastor para eu poder servir Deus. Não. Eu posso servir Deus sem nenhum cargo, meu irmão, minha irmã. Você pode servir Deus. A vocação é o lugar onde Deus nos encontra e nos envia. Subir escadas, mesmo quando eu estava lá cansado, naquela eminência de um incêndio, cheguei lá no 5º andar, morto. Mas é a minha vocação, eu sou síndico daquele prédio. Eu estou responsável por aquele local. Subir as escadas, ainda que sem preparo físico, ilustra uma imagem de uma responsabilidade, de um serviço. Eu podia muito bem dobrar meus braços lá da rua e dizer, não é comigo, não é meu apartamento. Mas não. Eu não cedi a esse pensamento. Mas fui lá, até o 5º andar, mas lá no nosso prédio é de 2 em 2, então foi até o 10º. Gente, vocês não têm noção, parece que não chega nunca, hein? Você começa a subir, na hora que você chega no 2, você já andou 4. Aí na hora que você vai no 5, você tem que andar 10. Jesus! E liderar, irmão, servir, mesmo diante do medo, mesmo diante do cansaço, nós temos que ter a disposição, a gente tem que estar apenas disposto a servir. Só isso. Quando eu vi, o bombeiro foi me puxando, eu fui junto com ele, nós fomos correndo, nós subimos a escada correndo, nós não fomos andando. Sabe, servir é só você estar disposto a servir. Um teólogo luterano alemão, Dietrich Bonhoeffer, aqui ó, Marcos, não sei se o Marcos e a Débora vão assistir essa mensagem, agora eu falei certo o nome dele, ó, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo luterano alemão, e ele escreveu justamente o contexto do regime nazista na Segunda Guerra. Inclusive, ele morre, ele falece, o Bonhoeffer, em 1945. Na verdade, ele escreve na Primeira Guerra, na Primeira Grande Guerra. Mas, justamente naquele regime nazista, quando nasce Hitler e todo aquele partido que havia do nazismo na Alemanha, o Bonhoeffer era um teólogo. E ele diz o seguinte, olha como que a teologia dele marca até hoje. Ele fala para nós que responsabilidade cristã, ela tem que ser concreta, a fé que age no mundo real, ainda que sobre risco. Ainda iminência de uma emergência, não importa. Para Bonhoeffer, obedecer a Cristo não é retirar-se do perigo, mas assumir o custo do discipulado. A gente vê muito isso nos países onde há perseguição, né? A gente, quando chega junho, a gente tem o domingo da igreja perseguida. E a gente assiste os vídeos do Portas Abertas e a gente vê os cristãos nos países onde o cristianismo é perseguido. E a gente vê que mesmo lá, parece que eles têm ainda mais sede de falar de Deus. Lá onde eles são mortos, lá onde eles perdem tudo, lá onde eles perdem a vida, lá eles têm mais sede de falar de Deus do que nós aqui onde temos liberdade. Olha aqui. Para esse teólogo alemão, o Bonhoeffer, obedecer a Cristo não é retirar-se do perigo. Para ele, a reflexão de liderança, de ação, de ética, ele diz o seguinte: responsabilidade é responder diante de Deus pela vida do outro. Olha como o evangelho é profundo, irmãos. E hoje a gente vive um evangelho tão raso, né? Cristãos aí na internet, aí fora. Se é com o outro lá, não estou nem aí, isso é problema dele. Você não vê os comentários assim, irmãos? Muito feio, partindo de pessoas que se dizem cristãs, né? Olha, um teólogo de 1930, ensinando a gente, um alemão que sofreu durante o regime nazista. Ele diz para nós, responsabilidade é responder diante de Deus pela vida do outro, mesmo quando isso nos custa conforto e segurança.
Rapaz, nós não estamos preparados para esse diálogo com Bonhoeffer. Não está, cara. A igreja brasileira, vocês vão me desculpar, mas a igreja brasileira não está preparada. Não estamos. Se você pegar 90% desse povo que fala que é crente hoje, nos dias de hoje no Brasil, não está preparado para esse discurso do Bonhoeffer aqui. Você vai contar nos dedos. Porque hoje o cara ele só se diz que é cristão, mas ele não entende nada de responsabilidade espiritual, de responsabilidade social. Ele não entende. Ele acha que assim, não é com a minha família, é problema dos outros. Não, irmãos, não é assim não. O problema é de todos. A crise é de todos. A fome é de todos. As dilacerações da sociedade são de todos. A fé cristã, ela não romantiza o sacrifício, mas ela reconhece que amar é assumir os riscos. Nós cristãos não podemos nos calar diante das injustiças, não podemos nos calar diante das consequências do que está acontecendo. Então, não se esqueça, irmãos, a responsabilidade cristã. Então, o primeiro ponto, estar vigilante. O segundo ponto, não esquecer a nossa responsabilidade. Mas Deus é tão maravilhoso que o terceiro ponto, né? Por último, mas não menos importante, o terceiro tópico, a Bíblia diz, né, que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, não é assim? E da mesma forma, irmãos, o nosso terceiro ponto, o alívio da graça. Vamos abrir lá em Salmos 46. Livro de Salmos, capítulo 46. Irmãos, os cristãos de hoje aí do Brasil não estão preparados para Bonhoeffer. Enquanto eles estão brigando por político. Enquanto esses cristãos estão brigando por partido, por pessoas, por políticos, irmãos, esse povo não está preparado para ler Bonhoeffer, para estudar esse teólogo sensacional, que foi Dietrich Bonhoeffer. Acharam aí? Salmos 46. Verso 1 na nova tradução na linguagem de hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Irmãos, o dia que estiver difícil aí, guarda esses salmos. Coloca na cabeceira da tua cama lá, ó. Dia que você acordar deprimido, triste, abatido, abalado, porque é normal, viu? Não é porque você é crente, não, que você não passa por isso. Mas abra aí Salmo 46 na tua Bíblia. Fala, deixa Deus falar no teu coração, ouça Deus falar com você. Esse salmo nasce no meio de ameaças, guerras, instabilidade política, o medo coletivo. Você imagina, nesse momento a coisa estava feia para Israel. A afirmação central não é que o perigo não existe, mas é que Deus está presente mesmo quando parece que o perigo está iminente. Isso que os crentes de hoje é difícil entender. Hoje estão se vendendo o evangelho tão raso nas igrejas, muitas vezes, infelizmente, por pastores inescrupulosos que só querem dinheiro, dízimo e ofertas. Vende-se um evangelho de que quando estamos debaixo da unção dele, a gente não tem problema. Fala que você vai sair da igreja para você ver. Aí já começam as coisas a acontecer. O que eles falam? A primeira coisa, olha lá, saiu debaixo da unção. Irmãos, a unção não é minha, irmãos. A unção é do Todo-Poderoso, ela é de Deus. E ela não parte de mim, irmãos, ela emana dos céus até vocês, meus queridos. Não existe homem nenhum. Olha, o que Hebreus nos ensina? Que não há homem algum entre nós e Cristo. Não tem ninguém, irmãos. Seja sacerdote, pastor, padre, o que quer que seja, ancião. Irmãos, não existe. Entre você e Cristo o canal é direto. Aleluia. A gente tem um livre acesso a Ele, meus irmãos. Aí o que diferencia é aquela pessoa que estuda mais a Bíblia e aquele que não gosta de estudar. Quem estuda mais, quem medita mais na palavra de noite, são pessoas que têm mais fé. Você pode perceber. As pessoas que leem mais a Bíblia, que estudam mais a Bíblia, que se dedicam mais à devoção do texto devocional bíblico, elas têm uma fé muito mais fundada. Por quê? Porque elas conhecem a palavra de Deus. Sabe, irmãos, então hoje é vendido um evangelho
aonde que se você está dentro da igreja, mal nenhum vai te alcançar. Querido, eu quero te pedir desculpas, mas você foi enganado, você foi enganada. Esses pastores aí, eles não estudam a Bíblia, eles não sabem teologia. É só eles pegar os apóstolos, todos eles tiveram mortes violentas. Todos eles foram assassinados, foram executados. Só tirando João, que teve uma morte que até hoje ninguém sabe, aí, que dizem foi morte natural. Só ele, meus irmãos. O resto, tudo executado, coisa feia mesmo. Coisa que ia deixar o que acontece no Rio de Janeiro lá, quando um comando organizado lá mata as pessoas lá no Rio de Janeiro, né? Que a gente fica escandalizado da maneira que eles fazem. É pé de chinelo perto do que os discípulos, a maneira que a maioria deles morreram. E eu estou falando de discípulos, mas me desculpe, vamos voltar ao primeiro século da era cristã. Quando você falar do império de Nero, o imperador Nero foi o pior, ou um dos piores, vamos assim dizer. Ele matou centenas e centenas de cristãos, irmãos. Levava esse pessoal na boca dos leões. A gente não sabe dessa história. Esses pastores não contam essa história. Eles contam que se você entrar na igreja, a tua vida vai mudar. Muda nada, irmãos. A tua vida só vai mudar no dia que você deixar o Espírito Santo te transformar. Você pode entrar na igreja que você quiser, seja grande, pequena, bonita ou simples. Não vai ter mudança na tua vida enquanto o Espírito Santo não alterar o que precisa dentro de você. Não é o pastor, não é a igreja, não é nada, é Deus. Agora você imagina pessoas que eram levadas até o Coliseu para serem assassinadas por feras, animais cruéis, que dissipavam o braço de criancinha, que matavam os filhos dos cristãos. A gente não está preparado para essa conversa. Isso que eu falo, a igreja brasileira dá dó quando fala do povo brasileiro. E no mundo em si, né? Porque a gente vive num mundo irreal, sabe? Num mundo de fantasias, irmãos. Ser cristão foi sempre muito difícil. Em qualquer época, em qualquer tempo. Então, não vem com essa conversa, vem para a igreja que tua vida vai mudar. Não, irmãos, não é porque você vem à igreja que a sua vida vai mudar, mas é porque o Espírito Santo começa a agir na tua vida, aí ela vai mudar. Então a gente tem que trocar os discursos, a gente tem que melhorar as vozes que estão sendo faladas por aí. Ou seja, aqui Paulo está dizendo para a gente, não é que o perigo não exista, Paulo não, Salmos, mas que Deus está presente mesmo quando o perigo está lá. É assim. O livramento aqui não vem negar o risco. Muita gente gosta, né? Se Deus é por nós, é lindo esse versículo, eu amo. Toda vez que em casa o Isaac está com alguma coisa assim, preocupado, assim, eu falo, filho, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é forte mesmo, né? É bonito esse versículo. Mas, irmãos, olha aqui que interessante, que o salmista usa um verbo. Vocês já acharam aqui, ó, um hebraico, o dicionário Strong, aqui o verbo. Mahase. 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 Estou tentando falar, mas é difícil o hebraico, hein? Olha o que significa, por isso que a gente cantou a música da Aline Barros no começo. Abrigo, refúgio seguro, lugar de proteção contra o perigo iminente. E a gente cantou a música Lugar Seguro, não é? Em hebraico, Mahase. O salmista descreve Deus não como alguém distante, mas como um lugar onde você entra. Esse verbo é como se fosse um esconderijo, né? E tanto é que a gente usa, né? Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, não é uma coisa assim? Aquele que habita debaixo das suas asas, é habitar dentro de algum lugar. É esse verbo, é justamente essa sensação de você estar escondido. Tem até um louvor do pastor Antônio Cirilo que fala, né? Minha vida escondida está. É assim que ele fala. Minha vida escondida está. A gente vai entrar em um lugar, acessar um lugar de proteção. Aqui o salmista está dizendo isso. Esse termo carrega a ideia dessa proteção ativa, mesmo quando o perigo, que pode ser real,
Mas Deus está ali conosco, essa é a diferença, irmãos. Naquele momento do incêndio, quando a gente chegou, o medo era real. As crianças ficaram com medo, o Isaac depois não queria entrar no prédio. Eu precisei ali na frente, acalmar eles, pegar o Lucas no colo. Eles ficaram impressionados com tudo aquilo. A gente percebe que a gente aprende que são nesses momentos de tensão, que ainda que não havia o incêndio, não invalida aquele momento de medo, de desespero, de tensão. E tem esse teólogo chamado Karl Barth, esse aqui que nós vamos falar agora. Terceiro ponto, já estou acabando já. O Karl Barth. Esse já é mais um teólogo recente, ele faleceu em 1968. O Barth, ele diz o seguinte para nós, ele é um teólogo reformado do século XX, e ele reagia contra o liberalismo religioso, reafirmando a centralidade da revelação soberana de Deus. Olha que interessante. O Barth, ele diz o seguinte, que a graça de Deus se revela não apenas nos grandes milagres. Olha, irmãos, teólogos antigos ensinando tanto a gente, né, de uma maneira tão profunda, né? Ou seja, para o Karl, a graça de Deus não é apenas nos grandes milagres, nas coisas sobrenaturais, mas também nos não acontecimentos. Como assim, Júlio? Quando o mal ele não se concretiza. Naquele momento que o fogo, todo mundo gritando lá embaixo, fogo, incêndio. Mas quando a gente chegou dentro do... dentro não, né? Eu não entrei no apartamento, foi o bombeiro. Mas quando chegamos até o apartamento e descobrimos que não era um incêndio, a graça de Deus atuou naquele momento. A graça de Deus. A vela acesa, ela nos lembra que pequenos descuidos podem trazer grandes tragédias. Inclusive o bombeiro deu um alerta aí para você falar na tua família, se às vezes tem alguém que tem esse costume de questão de vela. Nós em casa não temos esse costume de vela, mas talvez tenha alguém na sua casa, né? O bombeiro simplesmente ele ensinou que a vela, você tem que colocar num recipiente, num prato, que ele seja maior que a vela deitada, e você colocar ao centro. Por quê? Porque se Deus o livre guarde a vela cair, ela cai dentro do prato e não pega fogo no imóvel. Ele falou que isso é muito importante, ele falou. A vela, ela nos lembra que pequenos descuidos, já pensou se realmente aquela vela tivesse caído sobre um armário ou encostado numa cortina e de repente houvesse um quarto realmente em chamas? Você já pensou a loucura que não ia ser? Nossa. O irmão está contando aqui, às vezes o áudio não pegou para quem está ouvindo, que aconteceu isso no condomínio onde ele mora. A pessoa acendeu a vela na cozinha, em cima da geladeira, doutor, e a vela caiu e pegou fogo em toda a cozinha. Ainda bem que foi só na cozinha, né? Mas já pensou a perda, né, rapaz? Se a pessoa não tem seguro, você já pensou comprar tudo de novo móvel e você mobiliar uma cozinha? Imagina como que não é caro, irmã. A gente até hoje está querendo comprar umas coisinhas para a cozinha, né? A gente fica assim, eu preciso disso, preciso disso aqui. Já pensou você perder tudo que você tem ali, irmã? Deus do céu. Deus, irmão, naquela noite falou não por meio do fogo, mas Deus falou na ausência dele. Olha que bonito. Deus não falou por meio do fogo, mas pela ausência dele. E Deus nos traz a mensagem de responsabilidade, de vigilância. E o alarme tocou. A gente levou a sério. E assim deve ser a nossa fé cristã. Irmãos, eu estou tocando um alarme. O mundo não está de brincadeira. Não está. Estamos vivendo momentos de tensão, momentos em que o nosso cenário geopolítico está mudando no mundo. Na verdade, já está mudado. Já está mudado. Então, nós vivemos um período, não é mais 1960, não é mais 1970, mas agora nós vivemos uma nova era globalizada no mundo. Por isso que esse sermão é tão relevante, para que a gente não ignore os sinais, não fujamos, não devemos fugir do dever, e que nós cristãos temos que continuar confiando de que esse Deus está conosco, que esse Jesus maravilhoso é conosco. Quando o alarme toca, irmãos, não esqueça da sua vigilância, da sua responsabilidade, da nossa confiança. Então, o primeiro ponto, vigiar. Vigia, irmão, você é de casa, meu querido e minha querida. Segundo ponto, não esqueça a tua responsabilidade no serviço. Ah, eu faço parte de tal igreja. Não, pergunta assim, olha, eu tenho servido à minha igreja? Eu tenho servido ao povo?
É isso, irmãos, serviço. E o terceiro ponto, a graça maravilhosa que nos traz alívio, que para a honra e glória de Deus, né, não era um incêndio, mas poderia ser. Mas ali Deus mostrou a graça dele maravilhosa, dando o livramento. E assim eu termino. Deus age tanto no perigo, quanto na sua contenção, irmãos. Pensa nisso, que fique essa mensagem no seu coração. Obrigado você que assistiu até agora, que Deus abençoe ricamente a tua vida. Já vai sair aqui do nosso lado depois o endereço, mas antes, inscreva-se no nosso canal, aproveita aqui no YouTube, @ImelRioPreto. Se você não está no YouTube, corre lá depois para você se inscrever. E aqui está o nosso endereço do lado, vai aparecer um QR Code no final do vídeo, dando o mapa, o endereço, para você só ligar o GPS no seu celular e você cair direto aqui na igreja, na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e convidada especial.